Fim da linha para o Fortaleza na Copa do Nordeste. Em plena Arena Fonte Nova, o Leão do Pici viu sua trajetória no Nordestão ser interrompida após uma derrota dura por 2-1 para o Bahia. Um resultado que não só eliminou o tricolor cearense da competição, como também quebrou um tabu de 8 anos sem perder para o rival baiano neste torneio. Com gols de William José e Caio Alexandre, o Bahia foi mais eficiente, dominou os momentos decisivos da partida e garantiu sua vaga na semifinal. Fortaleza até reagiu no fim, mas não conseguiu reverter a desvantagem. Neste vídeo, vamos mostrar os principais lances e erros e acertos e o que disseram os principais comentaristas do futebol brasileiro sobre essa Já o eliminação Fortaleza, meus pesada. amigos, vamos lá, vamos por partes aqui falar sobre o Fortaleza, a derrota por 2-1. Eu achei interessante a escalação do Vojvoda, porque ele colocou Lucas Sacha e colocou Matheus Pereira, era o que eu acho que deveria acontecer, aí colocou o Pochettino. Sem o Bruno Pacheco, ele acabou escalando o Diogo Barbosa. Eu não sou fã do Diogo Barbosa, eu acho ele muito falho, eu acho que o Pacheco, até o Mancuso na esquerda, eu acho melhor do que ele, mas eu acho que ele poderia ter jogado um pouco mais, principalmente ofensivamente, que eu acho que ele é melhor ofensivamente do que defensivamente. Ele escalou o Brits lá na direita, né? Tinha o Kusevich com Mancha. E lá na frente, Marinho e Lucero, né? Achei bem interessante, porque o meio de campo do Fortaleza, né? Foi Sacha, Matheus Pereira, que me impressionou. É titular absoluto. Pode esquecer aí, minha amiga, é titular absoluto. Lucas Sacha, Matheus Pereira, Pochettino e Martinez. 3 volantes, mais um meia ali com o Pochettino. Bahia com 3 atacantes, meu amigo. Ademir do lado, Pulga do outro e o William José, além do Everton Ribeiro, do Lucas e do Caio Alexandre. Nossa, é um timaço, né? Então, acho que o Vojvoda povoou bem ali o meio de campo e deu certo. Assim, uns 15 minutos iniciais, Fortaleza com marcação em cima, pressão em cima, deu certo e quase consegui abrir o placar ali no início. Mas aí depois o Bahia foi entendendo o jogo do Fortaleza, estudou, percebeu onde é que estava errando, né, na saída de bola, foi conseguindo chegar, e aí aos poucos foi melhorando, e aí cresceu na partida, criou oportunidades, o Juba acertou a trave do João Ricardo, e aí teve um pênalti polêmico. Eu acho que houve o toque, sim, do Martinez no Gilberto, mas aí eu só não sei se dá, porque ele estica a perna assim, a sensação é que como se ele tivesse forçado o pênalti, e aí fica a carga do árbitro. Olha, assim, por mim, se o árbitro não dá pênalti, não seria nada de outro mundo, não seria nada. É o típico do lance que se é pênalti, beleza, se não é, um abraço, segue o jogo, não tem nenhum problema. O Brits ficou revoltado, indignado. Tá até lá no meu Instagram, quem quiser ver. Ele se soltou no intervalo da partida, ele soltou os cachorros no árbitro, o Antônio Tipo Moraes, o piauiense. Mas enfim, mas eu acho que o que acabou o Fortaleza não foi isso, né? Porque teve um pênalti pro Fortaleza e ele, pro Bahia, ele não marcou no segundo tempo, a gente fala já sobre isso. Mas eu acho que o frango do João Ricardo foi terrível, né? Foi um negócio assim pesadíssimo, porque ele abala a confiança do goleiro, abala a confiança da defesa, né? Porque você fica com receio, pô, será que eu vou deixar chutar de novo? O chute do Caio Alexandre, no meio ele não consegue segurar, a bola passa, um frango daqueles típico mesmo. E aí o Fortaleza volta no segundo tempo, meus amigos, e volta, olha, em rotação baixa, sabe? Eu não sei se o Bahia fez um outro tipo de marcação, e aí o Fortaleza não conseguiu melhorar, não foi bom. Isso só foi melhorar bem depois, acho que uns 20 minutos, com 18 minutos. Eu acho que quando faz as mudanças, o Vojvoda tira o Sacha, tira o Lucero para colocar o Breno Lopes e o Davidson. Aí ele volta para um 4-3-3, né? Se é que a gente pode dizer assim. Breno Lopes de um lado, Marinho do outro, com o Davidson centralizado. Aí ele recua, o Martinez fica com o Matheus Pereira e o Pochettino. O time vai para cima e consegue o gol. Um belo gol, por sinal, do Matheus Pereira. Para mim, como eu disse, titular absoluto, tem que ser titular, não tem nem o que questionar. Acho que o Matheus Pereira é ele mais 10 aí, porque ele joga bem, deu para mostrar que tem categoria, se impõe, sabe conduzir a bola, sabe chutar de fora da área, marca bem, preenche bem os espaços. Gostei bastante do Matheus Pereira. Então, assim, aí faz o 2-1, aí vai pra cima. Bahia tem suas chances, abre espaço, o Fortaleza abre espaço, né? O Vojvoda faz mudança, depois coloca o Caleb, coloca o Pikachu, vai pra cima pra tentar mesmo o empate, pressiona, tem uma bela falta do Marinho, rapaz, lá no ângulo, mas
o Felipe lá, o Marcos Felipe acaba fazendo uma bela defesa. Aí tem pressão, né? O cruzamento na área, aquela coisa toda. O Bahia perdido, praticamente não chega mais na área do Fortaleza. E aí vai na pressão, e aí não tem mais tática, não tem mais técnica, vai com tudo ou nada. O Fortaleza pressiona, mostra força, mostra intensidade para buscar o empate, mas aí, meu amigo, sem competência no setor ofensivo é complicado. E aí, mais uma vez, o time acaba padecendo, perde. Aí no final vai lá criticar a arbitragem. Tem um pênalti pro Bahia que muitos falam que foi pênalti porque o Gustavo Mancha abre assim os braços, apesar de não estar, porque diz que se levanta assim acima do ombro é para marcar pênalti de qualquer jeito. Mas o Mancha tá com o braço baixo. Mas eu vi a alegação do Bahia que era para ser pênalti porque ele amplia o espaço dele. Mas a arbitragem marca, não, como é que se diz, né? O árbitro marcou pênalti, mas o VAR chamou ele e ele desmarcou, né? Porque ele disse que o braço tá baixo. E aí fica nessa dúvida. Então, assim, eu acho que o árbitro foi fraco por dois lados. É marcação de falta. Enquanto quem se jogava, marcava falta. Quem gritava mais alto, ele marcava. Tinha jogador que era para receber amarelo e não deu. Era jogador que não era para receber amarelo, ele deu. Então é muito fraco o árbitro. Acho que é fraquíssimo mesmo. Mas a Fortaleza não perdeu por causa da arbitragem. Perdeu porque, infelizmente, eu acho que o João Ricardo acabou levando um frango daqueles. E uma falha daquelas, ela maltrata demais o time. Acho que por isso Fortaleza perdeu. Dá uma esperança pro torcedor, porque é um time que, assim, joga fora de casa contra o Bahia, que é um time muito bom, um time excelente, apoio da torcida, mais de 30 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Fortaleza mostrou uma disposição diferente. Mas é o que eu digo, meus amigos, jogo decisivo não se joga, se ganha. Precisava nem ter feito nada. Se tivesse se classificado, era a melhor coisa do mundo. Enfim, agora tem um Clássico Rei e aí começa o Brasileirão, minha amiga. Aí a barba cresce, né? Porque o Fortaleza precisa da vitória porque tá na zona de rebaixamento. E agora falando do Ceará... Fortaleza, o Bahia 2, Fortaleza 1, queria que você pudesse fazer sua análise da partida. Bueno, un análisis es lo que aconteció en la partida, otro análisis es o resultado no tiene análisis, o resultado es algo ya fixo que está ahí. Mas en cuanto a o análisis de lo que aconteció, hallo que hicimos una boa partida, un primer tempo donde o recibimos 2 goles, un penalti con muchas dudas, más o recibimos ese penalti, un segundo gol por un accidente de jogo, más tivemos opciones, hallo que comenzamos bien la partida, primeros 10 o 15 minutos, con una boa presión alta, jugando en el campo adversario. Después hallo que Bahía controló de los 15 a los 30 o 35 minutos, controló el juego con, bueno, él está en una boa pose de bola, grandes jugadores. Y hallo que terminamos primero tiempo injustamente recibiendo un gol, ¿sí? Por un accidente, más del empate noso pasamos a perder el juego por 2-0 en el primer tiempo. En segundo tiempo hallo que Chimi fue inteligente, no tiró a partida en los primeros minutos, continuó en juego, consiguió un gol. Bueno, más esto es fuchibol, ficamos fuera de una copa que, bueno, que año pasado conseguimos una alegría con esta copa. Más considero que la actitud fue boa, o funcionamiento está creciendo. Tivemos tiempo para preparar la partida y yo vi cosas que bueno, que se treinaron, más también vi cosas que tenemos que corregir. Todos somos responsables para corregir y para mejorar este momento, ¿sí? Más yo confío, si continuamos en este camino, que Fortaleza pueda encontrar a través de funcionamiento y de rendimiento o resultados que procuramos. O seu próximo desafio do Fortaleza é um clássico no domingo, lá em Fortaleza, no Castelão. A gente sabe tudo que envolve uma partida como essa, um clássico rei, que o senhor já sabe muito bem do que se trata. Queria que o senhor falasse sobre especificamente esse jogo e eu imagino que o senhor espera que a torcida possa comparecer um bom número para nos apoiar. Sí, así es. Precisamos de nuestra torcida. Más es un juego clásico, un juego de 3 puntos muy importante, porque esos 3 puntos valen para la tabela y valen emocionalmente también. Sabemos qué significa,
mas vamos a preparar a partida para llegar bien y hacer una boa partida, porque precisamos fazê-la à frente de nossos torcedores também. Aliás, a necessidade faz a ocasião, né? O Fortaleza, bem dizer, só jogou quando precisou ter mais necessidade de reagir no marcador. Parecia até um time meio acomodado com a pressão que o Bahia sofria e me impunha desde o primeiro minuto do jogo. Não gostei do jogo do Fortaleza, acho que é um momento de instabilidade, mais um do trabalho do Vojvoda, que é um trabalho bom, longevo, com títulos, com resultados, mas que tem esses momentos também em que as coisas não se encaixam, o time perde um pouco daquele elan, daquela liga, né? Como se diz por aí. Depende muito das jogadas de velocidade do Marinho pelo lado direito. O Marinho é um jogador muito irregular. Dá trabalho? Sim. Incomoda? Bastante. Mas muito mais erra do que acerta. Hoje o time jogou num 4-3-3 maquiado de 4-5-1, porque esses jogadores de lado, tanto ele quanto o Pochettino, muito mais preocupados com a recomposição do que com a construção. Como era o time que não tinha o controle técnico do jogo, o Fortaleza tinha que reagir e perdia com muita frequência a bola no campo de ataque, permitindo ao Bahia a manutenção da sua imposição de jogo. Acho que o Fortaleza precisa rediscutir seus métodos, suas decisões. O Vojvoda precisa de gestão, porque o momento exige isso. É uma fase da temporada em que o Fortaleza mostra que está claudicante exatamente no momento em que voltam as competições. O Brasileirão já com o seu primeiro terço indo embora, e é uma competição que não dá sopa para o azar. O Fortaleza precisa pontuar, precisa se garantir mais, e para isso tem que melhorar a dinâmica de jogo. Felipe. Rafa. Pra mim, o Fortaleza fez um bom começo de jogo, mas os erros, né, individuais, tanto do Martínez como do João Ricardo, minaram completamente qualquer chance do Fortaleza de tentar alguma coisa na partida. Mas a gente tem que levar em consideração que ainda 0-0, o Fortaleza já era inferior ao Bahia, o Bahia já era superior ao Fortaleza, meteu bola na trave, obrigou o João Ricardo a fazer defesaça, encabeçado, em cobrança de escanteio, em falta. Então, o Bahia, ele já era merecedor, o gol já ia amadurecendo, e aí, infelizmente, acabou de se concretizar em falhas do Fortaleza, né? Mas o Bahia não tem nada a ver com isso, era o time que tava tentando mais. Fortaleza, ele, vamos dizer que jogou 15 minutos, né, 15, 20 minutos bem, e depois começou a sucumbir ao Bahia, né? E aí, meu amigo, cometeu erro, e aí cometeu erro contra um time da qualidade do Bahia, fica difícil, né? A gente conseguir se reerguer dentro da partida. Não acho que foi uma boa partida do Fortaleza, foi um bom começo, mas no geral não foi uma boa partida. Teve uma leve melhora no segundo tempo, de fato, as mudanças do Vojvoda ajudaram o Fortaleza a melhorar, mas muito por conta das mudanças do Ceni, né? O Ceni tirou o Alexandre, acabou o meio de campo do Bahia, e as outras mudanças também enfraqueceram a equipe do Bahia, que não teve mais o mesmo ímpeto daquela onzena titular, daquela onzena inicial, né? Então, uma coisa contribuiu com a outra, né? O Bahia, o Ceni pra mim mexeu mal, certo? Pra mim, o Ceni mexeu mal, tirou peças que estavam jogando bem. O Vojvoda mexeu o que tinha pra mexer, tirou peças do Fortaleza que estavam jogando mal. O Sacha fez hora extra, o Martins pra mim foi o pior em campo. E aí o Fortaleza cresceu, conseguiu achar um belo gol com o Matheus Pereira, inclusive pra mim, melhor em campo. Grande atuação, tá? Pode evoluir muito o Matheus Pereira, pra inclusive ser titular do Fortaleza. Eu não senti falta nenhuma do Rosseto. Gostei dele tentando armar o jogo pra ele, que ninguém aparecia pra jogar com ele. E cara, vamos ter que contratar, né? Vamos ter que contratar jogador de meio de campo. Vamos ter que contratar, acho que até jogador pro sistema defensivo. Não tem como jogar com o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa é muito fraco. Eu sei que o Marcelo Paes, o próprio Vojvoda, a diretoria pede pra gente apoiar os jogadores, mas fica difícil apoiar um jogador chamado Diogo Barbosa, velho. É muito difícil apoiar um cara que não acerta um passe de 3 metros, que não marca, que não cruza, que é o jogador nem, né? Pelo amor de Deus, é o jogador neném, né? Não faz nada, cara, assim. É muito difícil. O Pacheco, que também já não tava jogando bem, sentiu falta do Pacheco, sabe? Era muito mais ter improvisado o Mancuso na lateral esquerda do que ter colocado o Diogo Barbosa, cara, que um a menos, velho. E assim, eu não tenho como perdoar o João Ricardo pela falha de hoje. Duplamente. Primeiro, que não se comete uma falha dessa. Segundo, que ainda foi o Carlos Alexandre que fez o gol. Entendeu? Então, assim, João Ricardo, grande goleiro, a gente gosta muito dele, é um cara foda, sabe? A gente já isentou ele de várias falhas que ele cometeu. Hoje não. Hoje não dá pra isentar o João Ricardo da falha, porque era uma bola defensável, e não fosse essa falha, tava 1-1, o jogo teria ido pros pênaltis. Talvez, né? O Martínez mininou completamente no lance do pênalti, porque ele tinha a bola, perdeu o time, o Gilberto passou o corpo dele, ele cometeu um pênalti criança, um pênalti infantil. Né? Então, assim, entendo que a arbitragem prejudicou também, arbitragem perdida, inverteu faltas, inverteu escanteios, sabe? Foi uma arbitragem que pra mim comprometeu, mas as falhas do Fortaleza como um todo e a atuação abaixo em grande parte do jogo, pra mim, comprometeram e contribuíram para a derrota, contribuíram para a eliminação do Fortaleza. Então, cara, pra mim é isso. Se a gente quisesse acabar o pós-jogo aqui, a gente... Fortaleza News.